Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Vamos para mais um devocional do dia. Hoje o nosso devocional vai ser aqui em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 24. E eu vou ler aqui para vocês. Então, a viúva de Zarefate, ou a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Gente, essa palavra, ela traz uma grande reflexão para nós, porque aqui o Senhor fez não só um milagre, mas 2 na vida dessa mulher. E assim, aqui a gente vê que o Senhor proveu tanto na vida de Elias quanto na vida da viúva. Elias estava sem nada e a viúva estava com muito pouco. O alimento dela era quase nada. A expectativa dela era de que ela fizesse ali um bolo para ela, para o filho, e aguardassem a morte, porque já não teriam mais o alimento. E o Senhor usou Elias para prover na vida da viúva, assim como ele usou a viúva para prover na vida de Elias. E muitas vezes o Senhor vai fazer assim conosco. Ele vai usar uma pessoa para prover na nossa vida aquilo que nós necessitamos e vai nos usar como resposta dele também para prover na vida daquela pessoa aquilo da qual ela necessita. E assim, a gente vê também nesses versículos
nessa história aqui que, primeiramente, tudo acontece no mundo espiritual e não no natural. Para acontecer no natural, precisa ser gerado primeiro no mundo espiritual, precisa ter acontecido primeiro no mundo espiritual, porque a gente vê aqui, ó, que no versículo 9 o Senhor fala: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, isso aqui deixa claro que o Senhor já tinha tornado o coração daquela mulher favorável para com Elias, antes mesmo de ela saber quem era Elias, antes mesmo de ela o ter visto, sabe? E o Senhor, ele faz isso conosco também. Ele torna o nosso coração favorável a outras pessoas e torna o coração de pessoas favorável a nós. Pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, nunca viu, sabe? Mas que são tremendamente usadas por Deus para ser bênção nas nossas vidas. E assim, aqui, quando o filho dela morre, que o Senhor o traz de volta à vida, a gente vê que Deus, ele não é só Deus de provisão. Ele não está só preocupado em prover nas nossas vidas, mas ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Ele mostrou aqui que além dele prover, ele traz vida aonde o decreto era de morte. De que o Senhor tem todo o poder, de que nada para ele é impossível, porque o filho daquela viúva, ele já estava morto. Isso era um fato, mas o Senhor o trouxe à vida. E ali, ela experimentou da bondade de Deus, não só uma vez, mas 2 vezes, de forma poderosa, porque além do Senhor ter suprido todas as necessidades dela e do filho, não ter deixado faltar o alimento, ele ainda não a deixou passar pela dor da perda, pela dor do luto. Ele foi e trouxe o filho dela à vida. Ele mostrou que quando ele chega para mudar tudo. E assim é na minha e na sua história. Quando Deus chega, ele muda tudo. Onde havia um decreto de morte, de sequidão, Deus chega e traz vida. E vida em abundância. Ele chega e provê, sabe? Ele cuida de cada detalhe. Ele restaura a saúde. Ele nos restaura por completo. Porque é onde o Senhor entra, aonde Ele coloca a mão dele, tudo é transformado, tudo é mudado, sabe? E não é só no tempo da Bíblia, não é só no tempo de antes de Jesus, no tempo em que Jesus estava na terra, não, é sempre, porque Ele é imutável. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Ele não deixou de fazer milagres. Se você está aí esperando um milagre, creia que o Senhor é poderoso para fazer. Coloque nas mãos dele. Ore, jejue, faça a sua parte, mas crendo que o Senhor vai fazer a dele. Porque aquilo que é possível é conosco, mas aquilo que é impossível para nós é com Deus. Assim como era impossível para a viúva que ela trouxesse o filho dela à vida novamente, para o Senhor não era impossível, tanto é que assim ele o fez. Então, que nessa tarde nós possamos refletir nesses versículos que nos trazem um grande ensinamento, uma grande reflexão, que a sua fé seja renovada, fortalecida neste dia de hoje, através dessa história, em nome do Senhor Jesus. Que você possa mergulhar no Senhor, neste rio de águas vivas,
neste oceano do Espírito Santo, que você venha desfrutar da presença de Deus na sua vida, das maravilhas que Ele tem para fazer em você e através de você, em nome de Jesus. Amém?